Esse é o Maestra, um podcast sobre arte, educação e justiça social, produzido a partir das entrevistas dos documentários da Maestra Produções. No episódio de hoje, conversamos com Flora Eujaique Maranhão, advogada e assistente social aposentada e membro da diretoria da Associação Nacional dos Anistiados do Plano Nacional de Alfabetização. Meu nome é Flora Eujaique Maranhão, eu sou advogada e assistente social aposentada, estou na associação desde o início, Associação Nacional dos Anistiados do PNA, desde o início, já tínhamos iniciado as anistias e estava havendo problemas de atendimento dos membros do PNA e do Movimento de Cultura Popular, né? Então, a associação foi criada para atender a essa demanda, que foram anistiados do PNA e do Movimento de Cultura Popular, que estavam ainda em fase inicial e precisando de um apoio para que se concretizasse, não só, em alguns casos, a anistia, e depois a reintegração, e depois a posse, mas também porque a nossa luta é uma luta pela justiça social, é uma luta política, era uma luta que queríamos que o Brasil fosse mais igual, mais justo, enfim, que houvesse uma situação de plena felicidade para a população. Então, esse foi o objetivo básico da Associação Nacional dos Anistiados do PNA. E como a associação é, só surgiu nessa data, não quer dizer que o trabalho nosso não fosse considerado, que na realidade o PNA começou em 1992, através do Ministério do Trabalho, depois é que passou para o Ministério da Educação e Cultura. Antes era uma campanha de alfabetização, e mesmo seguindo o método Paulo Freire, até que em 1993, a experiência dessa campanha de alfabetização, lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, passou para o Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, nós tivemos, inclusive, uma, antes da oficialização ou institucionalização do PNA, a realização de treinamento, convocação e treinamento de supervisores, de alfabetizadores, porque nós realizamos aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, uma convocação para alfabetizadores, que seriam coordenadores no programa, né? Foi cerca de 7.000 inscritos, sendo que participaram apenas 5.000 e foram aproveitados cerca de 1.800 alfabetizadores para o método Paulo Freire, seriam coordenadores dos círculos de cultura, né? Ele foi distribuído no estado do Rio, na região metropolitana do Rio. Eu mesma participei, foi em Niterói, em Fonseca, foi até na sede de uma associação de produtores rurais, foi no sindicato de produtores rurais, porque o PNA foi articulado governo e movimentos não só estudantis, como principalmente com a União
Nacional dos Estudantes participou, eu, na época, era estudante, inclusive, tomo sindicatos, é, é, movimento de, cultural, enfim, foram vários movimentos da população junto ao governo federal nessa organização e divulgação do programa, né, e do método Paulo Freire, que começou, não, que foi institucionalizado em 64, mas começou em 62, através, como eu falei, do Ministério do Trabalho. Em 63 passou para o MEC, para o Ministério da Educação e Cultura, e a institucionalização é que se deu em 1964, e logo depois, até acho que 3 meses depois, veio o golpe e que acabou com o programa. E nós fomos todos demitidos. Alguns foram presos, torturados, eu fui presa, foram torturados, alguns chegaram a ser mortos. É porque ele foi divulgado, o plano, né? E nós, estudantes, na época, ligadas à UNE, fizemos a nossa inscrição e como membro também da associação da bom, na época, na luta política, né, estadual Sim. e nacional, todos aqueles que estavam participando da luta, eles tiveram uma participação efetiva nisso. Não só aqueles que tinham um partido político, como aqueles que atuavam junto ao movimento estudantil. Então, não era só uma questão de partido político, mas era extraoficialmente, né? Mas também ligada à luta estudantil, então, não só da UNE, como também dos secundaristas na época. Nós tivemos uma seleção em que participaram vários e selecionados para a supervisão, tendo um treinamento, inclusive aconteceu no Rio de Janeiro, na Universidade de Engenharia, na sede da universidade, esse treinamento de supervisores, e foram avaliados e selecionados aqueles que passaram nesse treinamento, como depois, com a prova que ocorreu no Maracanã, com a seleção dos alfabetizados, também foram feitas turmas e nós, como supervisores, participamos do treinamento desses alfabetizadores para começarem os círculos de cultura, que foram distribuídos, como eu falei também, no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana. Eu fui de outra organização. Eu, embora participasse da União Nacional dos Estudantes, também fui parte da organização, Ação Popular. Elas participaram da divulgação, na campanha de divulgação, inclusive com a CPC, que é a Comissão Popular de Cultura da UNE. Houve um trabalho assim extenso, divulgação nessas áreas, com seleção dos locais onde deveriam ocorrer os círculos de cultura, isso contando com os sindicatos, com as organizações religiosas, contou com uma gama não só de estudantes, de órgãos estudantis, como também essas
que eu me referi. Mas era rurais, mas é um rural urbano. Não tínhamos o movimento sem terra não existia nessa época, né? Na realidade, esses sindicatos de trabalhadores no campo eram mais próximas às sedes municipais do que propriamente rurais, né? Esses sindicatos que participaram efetivamente. Inclusive, a gente verificou que, na época que surgiu o programa, tinha assim, uma avaliação grande de analfabetos no país, chegava, acho que, a 40% da população brasileira, e isso aí, comparando com outros países, como exemplo, temos o Chile, a Argentina, né? O Chile, eles tinham 16% só de analfabetos, quer dizer, o Brasil estava numa população, numa situação bem desigual, né? E precisava ser feita alguma coisa, e essas pessoas que se juntaram para participar desse processo justamente tinham essa visão de que precisava o Brasil modificar esse quadro, né? E foi realizado, em 63, o primeiro encontro nacional de alfabetização e cultura popular. Isso aí nós contamos com o apoio até do ministro Paulo de Tarso, no MEC, e Afonso Arinos, no Ministério do Trabalho, quando começou, que começou já no Ministério do Trabalho a campanha, e passou para o MEC depois, em 63. Eu, nesse encontro, não cheguei a participar, mas, pelo que eu entendi, foi no Rio de Janeiro. Foi um encontro nacional. Comecei e foi abortado, né? Comecei, como eu comentei, foi até na cidade de Niterói, num bairro de Fonseca, um sindicato de trabalhadores do campo, né, rural, que eu tinha iniciado lá, e juntos com outros companheiros mais distribuídos para outras áreas, que eu ficava na posição de supervisão, e com alfabetizadores que passaram no concurso no Maracanãzinho e foram treinados por nós. Bom, consistia em definir as palavras-chave, né, que eram originárias do meio onde eles realmente vivem, para que pudesse ter a consciência da sua realidade, para que ele possa justamente participar efetivamente desse processo, numa tomada de consciência dessa realidade. Então, a palavra-chave vinha justamente disso: terra, terra, trabalho, trabalho. Então, as palavras-chave eram definidas de acordo com o interesse deles: o salário, salário. Então, eram palavras que vinham justamente do meio e que eram pesquisadas para que pudesse, a partir dessa definição das palavras-chave, eles serem alfabetizados e conscientizados da sua realidade. Porque, inclusive, utilizávamos também jornal, e as palavras que foram escolhidas, eles localizavam dentro do próprio jornal, e começar a ler, inclusive, esse jornal. Essas palavras eram geradoras de outras. A palavra-chave que eu falava ali, mas é geradora mesmo. Com a tomada de consciência da realidade, eles sabem bem quais são os seus direitos e o que buscar. Então, essa preocupação de evitar que se democratize essa realidade, de que as pessoas saibam, possam sair
dessa situação de miséria, de analfabetismo, de discriminação. Então, eles saberem como sair e por que estão nessa situação, isso aí acho que realmente causou, na hora de definir, do golpe chegar, para evitar que a população tenha realmente essa consciência e que haja uma democratização no país. Bom, hoje nós temos, continuamos com um déficit enorme, né, de educação, de alfabetizados e analfabetos, que em 60 nós tínhamos cerca de 40% de analfabetos. E hoje nós, a gente teve uma visão de 15, a partir de 15 anos, né, que consideraria analfabetos. Então, em 22, ou mais ou menos, quer dizer, próximo agora, né, a gente ainda contava com quase 10% de analfabetos. Quer dizer, mesmo embora não tenha conseguido, quer dizer, aumentou o número de alfabetizados, mas teríamos zerado a questão do analfabetismo junto da população. Se tivéssemos continuado, não estaríamos nessa situação que estamos hoje e não teríamos passado por governos tão complicados na questão de reconhecimento de direitos, de justiça social. Porque, além da tomada de consciência, a politização era fundamental, né, nessa luta para reconhecimento dos direitos. Na minha época, a luta era muito mais intensa, não só que era mais até dessa geração que você está falando, né, dos estudantes. Os estudantes estavam muito mais voltados para essa luta, como depois surgiram os movimentos rurais, mas hoje em dia, infelizmente, nós não temos no meio estudantil um trabalho efetivo que pudesse garantir que essa luta continue, né? E eu acho que é importante voltar a ter essa luta voltada para a população jovem, população que está atuando aí e está sofrendo com as redes sociais, fake news, e está completamente desorteada, desinteressada em questões tão importantes, questões sociais tão importantes. Eles estão mais voltados, infelizmente, pelas divulgações que hoje acontecem nesse país. Não há controle nas redes sociais de fake news, de questões que afetam a própria tomada de consciência dessa população. Isso dificulta muito. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, voltar a um trabalho para essa população. Sou um dos membros, eu inclusive participava muito como na luta pela reforma urbana, que eu advogava para os movimentos populares na luta pela reforma urbana, como havia luta pela reforma agrária, a gente trabalhava junto. E eu participava muito efetivamente do grupo Tortura Nunca Mais como
membro dessa associação. O grupo continua existindo, a gente independente de governos, mantido por seus membros, pela sociedade e garantindo que alguma coisa seja feita para que não se perca essa luta, né, que foi iniciada, mas que seja permanente e continuada. E aí o grupo, além das reuniões que realiza frequentemente, apoia as lutas populares, faz então um trabalho também de psiquiátrico junto com as famílias que sofreram tortura e que tiveram seus, inclusive os familiares dos desaparecidos políticos, que até hoje o grupo luta para que os familiares tenham o direito de localizar, pelo menos, onde estão os corpos desses familiares. Quer dizer, e que foi desativado no governo passado, e está lutando para que esse governo agora reative de novo essa luta. Isso é importante para que realmente se tenha, de fato, uma democracia nesse país, que o direito das pessoas sejam garantidos. Foi depois do AI-5, já morava no Rio de Janeiro, casada. Eles foram na minha casa dizendo que precisavam conversar comigo a respeito do meu trabalho, não sei o quê. Eu fui ludibriada. Quando cheguei lá, me manteve presa. Eu, até e minha irmã, que fazia faculdade de filosofia, na época eu fazia faculdade de direito e serviço social, nós duas ficamos detidas e sequestradas para a Fortaleza de Santa Cruz, que é uma fortaleza em Niterói. Até ficamos lá, não chegamos a ficar muito tempo, felizmente, mas foi uma situação bem desagradável, porque me colocou um compartimento longe da minha irmã, aí me chamava para confessar coisas, aí eu dizia que eu não sabia de nada, passava a noite inteira com o ventilador em cima da cabeça para que eu confessasse alguma coisa, e ameaçava dizendo que ia botar minha irmã no terceiro RI, que era um local que era mais agressivo com as pessoas que foram para lá presas, né? E para que eu pudesse confessar com coisas que eles queriam que confessasse. Eu simplesmente falava o óbvio. E o pior foram outros companheiros que chegaram a ser uma tortura já física. O meu foi mais tortura mental, de ameaça, né? Mas teve companheiros que foram torturados fisicamente, muito terrível. E até alguns chegaram a ser mortos. E não só o PNA, como também a participação nossa política, né? Que eles estavam buscando. Sim. Proibiram reuniões, fizeram aquela marcha de Deus, com Deus pela liberdade. Houve a morte do estudante Edson Luiz. Então, várias situações nós tivemos sem que o Jango tivesse reagido, né? Ficado. Imagine se ele tivesse ficado, teria havido muito mais repressão do que houve
o que houve de fato. Uhum. Sim, Eu- sim, sim, sim. Ele não teria, porque ele não contou com a parte das Forças Armadas para garantir a permanência dele. Se ele contasse, ele teria ficado. Sim, Então, sim, não sim, sim. contou, e isso realmente, é, se ele tivesse tentado, ele não teria esse apoio mesmo e ficaria muito pior. Mas a gente foi anistiado, né? Reintegrado e aposentado no MEC também. Embora a nossa luta no MEC fosse para garantir, nós tínhamos na associação mais de 100 membros, que foram, alguns foram anistiados, reintegrados e aposentados, outros só foram anistiados e não foram reintegrados. E alguns ficaram, foi de fora mesmo, porque havia um processo na comissão de anistia para justamente apurar essa participação efetiva no programa, né? Ele já aconteceu com a lei, né? Mas houve retroatividade até a data em que nós estávamos atuando no programa, que Uhum. foi em 1962, que foi toda a preparação que a gente teve, e em 63, criadas todas o trabalho de preparação dos supervisores, dos alfabetizadores, e em 64 foi a institucionalização, porque a criada ela já estava criada, só institucionalizada realmente como decreto, que foi em 64, mas na realidade começou desde 62. Então, todo esse processo foi considerado a partir embora a anistia tenha sido em 79. Infelizmente, muita coisa com o golpe foi tudo queimado, jogado fora, muita gente desfez disso para evitar justamente que houvesse a vinculação, né? Então, muita coisa, infelizmente, foi perdida. Tem pouca coisa que eu possa dizer. Até os projetores foram destruídos, que eram as palavras-chave eram e geradoras, né? Eram colocadas no projetor para poder dar as aulas, né? As aulas era o círculo de cultura. E isso até eles foram destruídos, infelizmente, para não deixar dizer que ficou em casa, porque eram projetores bem identificados, né? Porque era um conjunto que foi comprado, foram diversos, para diversos círculos de cultura. Na ocasião, o MEC estava no Rio de Janeiro, depois é que mudou. Na ocasião da alfabetização, o MEC funcionava no Rio de Janeiro, depois é que mudou para Brasília. Foi a experiência de Angicos que fez com que partisse para diversas partes do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, né? Angicos foi em 63. Em Sim. 62, em 62 foi no Ministério do Trabalho. O Neto Paulo Freire fez parte aí de uma campanha educativa de massas que houve, né? Com a cooperação entre governo e movimentos estudantil, popular e de cultura, né? Isso aí começou com Afonso Arinos, depois passou para Paulo de Tarso, em 63, no Ministério da Educação e Cultura, onde foi criada a Comissão de Cultura Popular. Foi criada a Comissão de Cultura Popular. Foi, sim, nesse período em que houve a preparação para quando foram convocados os membros para
participar como supervisor e orientador ou alfabetizador, né? A preparação se deu justamente nessa época e continuou depois no MEC. Isso aí foi no Rio de Janeiro mesmo, né? Como eu falei, o treinamento ocorreu até na Faculdade de Engenharia do Rio de Janeiro. Houve o treinamento de supervisores com pessoas que eram ligadas ao MEC e, e a Paulo Freire, né? Tinha assessores até do Paulo Freire ali no grupo, que eu me lembro. E daí a gente conseguiu fazer com que o trabalho pudesse ser disseminado, mas ficou tudo praticamente no início. A gente começou, mas, infelizmente, não conseguimos concluir para poder avaliar, né, no Rio, no estado do Rio de Janeiro, o método Paulo Freire.